Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão, convido a vereadora Vandilma para assumir a primeira secretaria, vereador Paulão Júnior para a segunda secretaria, e convido a vereadora Nilda para fazer a leitura bíblica. Boa noite a todos. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me e faz em verdes pasto e guia-me mansamente às águas tranquilas. Versículo 1 e 2. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, Paulão Júnior. Ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 19 dias do mês de março do ano 2018, às 17 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. Senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo vice-presidente Abdente Salustiano e pelos secretários, primeiro Gustavo Negócio e segundo Rogério Santiago, além dos demais edis, Alexandro, Ana Michele, Carlos Alberto, Fativan Alves, Gustavo Negócio, Hamilton Rademacher, Ítalo de Brito, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Raimundo Anilda, Halessa Cleidilane e Vandilma Maria. Com falta justificados, o vereador Tiago Cartacho e o vereador Jeová Alves e Cátia Carvalho. Senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão, convidando a vereadora professora Raimunda Nilda para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 91 do livro de Salmos. A ata da 120ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 2017, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de projeto de lei número 16, que concede o abono especial no mês de março de 2018 e no mês de maio, em razão da celebração da Semana Santa e do Dia das Mães. Requerimento legislativo número 16/2018, que requer ouvido plenário em conformidade com o dispositivo no artigo 150, que seja realizada audiência pública durante o mês de maio do corrente ano para tratar de assuntos relacionados à humanização do parto e nascimento. Requerimento legislativo número 18/2017, requer ouvido plenário em conformidade com o disposto do artigo 150 do regimento interno, que seja realizada audiência pública durante o mês de abril do corrente ano para tratar de assuntos relacionados aos pacientes portadores de úlceras crônicas. Requerimento número 19/2017, requer ouvir o plenário em conformidade com o disposto no artigo 150 do regimento interno, que seja realizada audiência pública durante o mês de maio do corrente ano para tratar de assuntos relacionados à saúde da mulher, avaliação dos indicadores e consolidação das políticas públicas. Requerimento número 20/2017, requer ouvir o plenário em conformidade com o disposto do artigo 150 do regimento interno, que seja realizada audiência pública durante o mês de abril do corrente ano para tratar de assuntos relacionados ao Programa Nacional de Melhoria de Acesso da Qualidade de Atenção Básica em Saúde. Requerimento legislativo número 22/2018, requer ouvir o plenário autorização para a realização de sessão solene no dia 28 de março corrente ano, em horário a definir, para homenagear as mulheres agraciadas com a medalha de honra ao mérito professora Eva Lúcia Bezerra de Mendonça. Indicações 168 e 169 do vereador Carlos Alberto, indicações 176 e 178 do vereador Irani Guedes, indicações 187 e 188 do vereador Manuel Diniz. Presidente Irani Guedes convida a vereadora Vandilma para ocupar a tribuna. Iniciado demonstrando sua alegria em ver um projeto aprovado e que agora é lei. Ela se refere à lei promulgada no dia 10 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a instituição da Semana do Livro e da Leitura. Continuando, falou que teve a grata satisfação de participar hoje na Secretaria da Educação da elaboração da Semana do Livro e da Leitura, que será realizada de 16 a 20 de abril. Fala da sua justificação e vê a interação do vereador Abdente Salustiano com a biblioteca itinerante e dos profissionais da educação. A discussão explica que esse troféu é para condecorar as 5 melhores escolas públicas que alcançam os melhores índices, as melhores médias do IDEB. Outro tema abordado foi sobre as indicações números 164, 164 e 174/2018, onde a primeira solicita atendimento aos discentes com deficiência na rede municipal, com professores em sala de recursos multifuncionais na Escola Municipal de Desembargador Silvino Bezerra e na Escola Professora Eva Lúcia de Bezerra de Mendonça, ambas no turno matutino. A segunda indicação trata de contratar a empresa especializada para a manutenção da plataforma de acessibilidade instalada na Escola Municipal Augusto Severo.
A vereadora Vandilma explica que 22 escolas já abrigam essa educação especializada e diz que fez indicação 164/2018 porque 4 escolas não dispõem desse profissional. Em relação à indicação 174, diz que a rampa da escola citada na proposição não dá condições dos deficientes terem acesso e com isso eles estão faltando aulas. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora professora Nilda. Inicia saudando todos os que estão no plenário, em especial a senhora Heloísa Chagas. Em seguida, agradece a todos os contribuintes que participaram da audiência pública sobre o IPTU, onde os contribuintes foram ouvidos, fizeram sugestões, reivindicações e benefícios. Coloca que na referida audiência pública, depois dos debates, foram postas as providências que deveriam ser tomadas, mas ela lamentou a ausência dos fiscais e disse, abre aspas, não sei o motivo, ainda não sei porquê. É vergonhoso uma política dessa maneira que eu estou vivenciando no município de Parnamirim e eu não vou me calar. Porque eu digo a vocês, é muito triste você perceber certas coisas que estão sendo realizadas por Carlos e a professora Nilda foi eleita e eu quero aqui que fique bem claro o mandato da professora, só quem manda nele é Deus, só Deus e o povo parnamirim. E eu não admito mais na minha atividade parlamentar neste município, porque eu nunca trouxe para esta casa nenhuma temática individualista. Todas as temáticas que eu trouxe foi para representar o sofrimento, os anseios do povo parnamirim que está há anos sendo humilhado, sendo praticamente enrolados e nós não vamos permitir. E eu digo a vocês, poderei pagar um preço muito alto. Poderia sim, mas honrarei os 1.279 votos que me deram hoje e eu não represento apenas os 1.279. Eu represento 250 mil habitantes. Ainda sobre as ausências dos auditores fiscais, ela disse sobre aspas, eu espero que os auditores fiscais não estejam sendo coagidos. Eu tenho certeza que não. Prossegue seu discurso abordando a questão da educação de Parnamirim. Relata que conclui sua primeira etapa de fiscalização de cada estabelecimento escolar do município. Foram 45 escolas e 22 CMEs. E coloca que, diante de tudo o que viu, é vergonhoso a falta de respeito com a educação pública. Em seguida, fala da dificuldade que professores e diretores e vice-diretores das escolas enfrentam por isso. A discussante continua tecendo comentários sobre a educação. Desta feita, sai em defesa da ex-secretária de Educação, Francisca Henrique, e mostra que ela fez um bom trabalho. Explica que um dos pontos de não ter feito mais na sua gestão foi o tempo e a burocracia. Ela concorda sim que a burocracia teve sua parcela, mas nem tudo foi a burocracia. Prosseguindo, deixando registrada o seguinte, abre aspas, vou honrar meu mandato, nem que seja a última coisa que eu faça. A vereadora Nilda, professora Nilda, continua com seu discurso, mostra mais uma vez a falta de estrutura das escolas e dos CMEs de Parnamirim. Fala ainda do absurdo que é o valor pago aos estagiários em Parnamirim há 18 anos. Eles recebem R$250. Em seguida, parabeniza a gestora da coordenação pedagógica Rosilene, que fez um trabalho maravilhoso e saiu por motivo particular. A vereadora discursante disse que foi questionado porque não estava cumprindo o horário na escola como deveria cumprir. Explica que isso aconteceu em razão dela estar prestando uma assessoria, assim como eu esteve muitas vezes com a ex-secretária Francisca Henrique. Nesse momento, a vereadora mostra o documento que encaminhou nesta casa para o artigo 132 do Estatuto do Servidor fosse cumprido, porém a resposta ainda não chegou. Por fim, encerra seu discurso dizendo, abre aspas, o tempo é longo para algumas e o tempo é curto para outros, mas Deus sabe o tempo. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Fativan. Inicia parabenizando a vereadora Nilda por usar a tribuna muitas vezes e trazer assuntos verdadeiros, assim como ela também faz. Nesse primeiro momento do discurso, a vereadora critica veemente a forma da política utilizada na cidade de Parnamirim. A vereadora destaca que, mesmo diante do exposto pela vereadora Nilda, ela se sente tranquila porque os vereadores da Câmara estão fazendo sua parte no momento que vem cobrar, buscar e debater. Ela censura de forma impetuosa a questão dos vereadores não ter o poder da caneta e nem ter o poder da decisão e pergunta, abrindo aspas, que gestão é essa que nós estamos há 1 ano e 3 meses com tudo travado e perdemos 2 secretários e a liderança? Mais uma vez, fala da falta de medicamentos, de falta de esparadrapo e do total descaso da gestão com a população de Parnamirim, no que diz respeito aos serviços básicos que deveriam ser oferecidos, mas não são. Agradeço a presença da secretária municipal de Educação, que vai prestar esclarecimentos aos vereadores e à população de Parnamirim, que quer respostas rápidas. Foi concedido uma parte ao vereador Pastor Alex, que enfatiza que em todos os temas trazidos por eles são importantes e traz para cada vereador um resultado e a importância sobre o tema político que é o que eles vivenciam. O apartante deixa registrado o seguinte, abre aspas,
Esses problemas mencionados pela vereadora Nilda e pela vereadora Fativan já existem no passado. Em seguida, faz o seguinte questionamento, abre aspas, se o atual deputado estadual tivesse ganho para prefeito Parnamirim, será que ele teria melhorado? Diz que, em sua opinião, não acredita que estaria resolvendo a situação, porque como vereador e como deputado há quase 4 anos ainda não mostrou para que veio. Concluindo sua parte, o vereador Fativan discorda completamente das palavras do vereador Pastor Alex. Outro assunto foi em relação a uma denúncia que ela recebeu a respeito do fechamento da central de marcação. Falou que foi até o local buscar informações. Observou através de dados que por mês são 160 pequenas cirurgias, assim como 160 ultrassonografias. Ela ressalta que esses poucos serviços estão sendo transferidos para o CCPAR. Relata que foi ao referido local e viu de que forma está hoje. Ela não comporta a central de diagnóstico diante da péssima estrutura e diz, abre aspas, esse governo precisa mudar. O presidente passa a palavra ao líder do prefeito, vereador Rogério César Santiago, que assim discursa, abre aspas. Como todos sabem, estou há poucos dias como líder do prefeito e uma das minhas maiores preocupações é trazer todas as indagações, todos os questionamentos, tanto para a população quanto para os vereadores desta casa. Então, nesses últimos dias, eu fiz um levantamento e fiz visita a vários setores onde busquei. Estou tentando buscar e vou trazer números mais concretos. Peço até ao senhor presidente para que a gentileza possa fazer uma explanação na casa referente a algumas questões inerentes às licitações. Eu vejo que é uma preocupação desta casa, porque nós vereadores realmente somos o para-choque da população. Nós vereadores é quem estamos na rua, na padaria, nas borracharias, nos postos de combustíveis e recebendo diariamente todas as reivindicações referentes a todos os tipos de serviços que são da responsabilidade de um município. Mas eu fiquei feliz, senhora vereadora Fativan, aonde a senhora acabou de falar que a gente não pode olhar muito para trás. A gente tem que ter praticidade, não é? Temos que olhar para frente para que as coisas realmente comecem a acontecer. Prosseguindo, ele traz dados de suas visitas a algumas secretarias do município. Foram feitas 2017, 59 pregões programados, ou seja, 48 licitações foram concluídas com esse no final do ano. 5 estão aguardando documentação e parecer técnico. Foram desertos, 1 foi cancelada e 2 rejeitadas. Nesse momento, o tribuno passa a fazer um esboço das licitações concluídas que vão realmente ser efetivadas em 2018. A aquisição de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de solução para atendimento às unidades básicas, aquisição de insulina para a Secretaria, aquisição de material de neurocirurgias infantil para a Maternidade Divino Amor, aquisição de material esportivo para as atividades esportivas municipais, aquisição de material esportivo para atividades esportivas municipais e premiação das equipes dos atletas. O tribuno finaliza falando que não vai mais estender, porque vai trazer essas informações mais concretas e diz, abre aspas, é preciso acreditar sim que as coisas vão acontecer, que as coisas estão programadas, burocraticamente listadas, vão estar presentes no município para atender da melhor forma possível a toda a população. O presidente Irani Guedes passa a palavra à vereadora Ralês. Ela lembra aos vereadores e todos os jornalistas do município de Parnamirim que ela apresentou o projeto de resolução que propõe a entrega da comenda à jornalista Agnello Alves, onde não só ela, mas todos os vereadores e mesa diretora fazem homenagem a 2 jornalistas que têm trabalhos prestados no município. Explica que a nível de estado a mesa diretora irá selecionar apenas um jornalista. Encerra informando que isso acontecerá no dia 7 de abril. O presidente Irani Guedes sugere aos vereadores se reunirem para discutir e apresentar 2 nomes dos jornalistas a nível municipal. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e nenhuma matéria deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte, a hora regimental. E para constar, eu, Rogério César Santiago, segundo secretário, fiz lavar a presente ata, que após lida e assinada será aprovada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 19 de março de 2018, Irani Guedes, presidente, Abidene Salustiano, vice-presidente, Gustavo Negócio, primeiro secretário, e Rogério César Santiago, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, Vandilma Maria de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Fazendo verificação de quórum, senhor presidente, presente nesta sessão, vereador professor Ítalo, vereador Rogério Santiago, vereador Manuel Diniz,
vereador Jeová Alves, vereadora Cátia Carvalho, vereadora professora Nilda, vereador Betinho da Mala, vereador Binho de Ambrosio, vereador Pastor Alex, vereador Paulo Júnior, vereador Abidene Salustiano, presidente desta casa, vereador Irani Guedes, vereadora Fativan Alves e vereadora Vandilma Oliveira. O expediente do dia consta de projetos de leis ordinárias, indicações e pareceres das comissões. Projeto de lei número 054/2018. Acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal 1643, de 4 de dezembro de 2013, e da outras providências. Acrescenta o parágrafo único ao projeto de lei municipal número 1643, de 4 de dezembro de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Nesta data, será concedido feriado aos trabalhadores da limpeza pública. Poder Legislativo Municipal, vereador autor Irani Guedes de Medeiros. Indicação número 466/2018. O vereador Tiago Cartacho, com assento nesta Casa Legislativa, vem solicitar ao chefe do Executivo Municipal, senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Censul, o fornecimento de mudas para plantio na Avenida Elisa Branco Pereira dos Santos, nas imediações da estação da Imparne, localizada no bairro da Copabe, nesta cidade. A indicação de número 467/2018, também do vereador Tiago Cartacho, solicita ao chefe do Executivo, senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a SEMUR, fiscalização e instalação de placas que proíbam a colocação de lixo em geral na Avenida Elisa Branco Pereira dos Santos, nas imediações da estação da Imparne, localizada no bairro da Copabe, nesta cidade. Indicação número 446/2018. A vereadora Cátia Carvalho de Lima indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, SEMOP, para que seja realizado o reparo da pavimentação asfáltica das ruas Norma Hidros, Poenix e Círios, no loteamento Caminho do Sol, no bairro Parque das Nações, nesta cidade. A indicação número 447/2018, ainda da vereadora Cátia Carvalho de Lima, que indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizado o reparo da pavimentação asfáltica das ruas Canapus, Centauros, Hércules, Órion, Vega e Antares, no loteamento Caminho do Sol, no bairro Parque das Nações, nessa cidade. A indicação número 472/2018, do vereador presidente desta Casa, Irani Guedes, que indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a solicitação de lâmpadas mais potentes e braço de postes mais longos na rua Doutor Varela Santiago, no bairro de Monte Castelo. Indicação número 473/2018, ainda do vereador Irani Guedes, que indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Censul, a solicitação de troca de lâmpadas mais potentes e braços de postes mais longos na rua Feliciano Martins, no bairro de Monte Castelo. A indicação de número 479/2018, do vereador Betinho da Mala, indica
ao chefe do Executivo, reitera, na verdade, ao chefe do Executivo, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, a indicação de número 1166/2017, de autoria do próprio vereador, que solicita serviços de recuperação e sinalização de faixas de pedestre na RN 063, Cotovelo, Parnamirim, Rio Grande do Norte, próximo ao restaurante Barra Mares. Indicação número 445/2018, Vandilma Oliveira, indica ao chefe do Executivo, excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Saúde, SESAD, que sejam realizados esforços para garantir a criação do programa de castração móvel no município de Parnamirim. A indicação número 495/2018, do vereador Manuel Diniz, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha e extensiva Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, que seja feito e realizado um convênio entre a Prefeitura Municipal e o Conselho da Pessoa com Deficiência de Parnamirim, com a finalidade de que a Prefeitura envie intérprete de Libras para auxiliar nas reuniões do Conselho, tendo em vista que tem uma representante com deficiência auditiva e não existe o auxílio do intérprete nas reuniões do Conselho. A indicação de número 496/2018, ainda do vereador Manuel Diniz, indica a mesa diretora desta Casa Legislativa que seja contratado de forma imediata e temporária intérprete de Libras, para se fazer presente em todas as sessões plenárias, deliberativas, ordinárias e extraordinárias, em audiências públicas, quando solicitado de ofício pelo vereador que presidirá a reunião, em todos os eventos que ocorrem no plenário que forem transmitidos via internet, através da TV Câmara, do Facebook, entre outros. A temporalidade de que se trata neste pedido findará quando da realização de concurso no âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim. Procuradoria-Geral, parecer jurídico, ementa, administrativo, votação de lei complementar, necessidade de maioria absoluta, entendimento equivocado quanto à maioria simples, rejeição do projeto de lei. Relatório. A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Parnamirim, no uso de suas atribuições, foi solicitada a emitir parecer jurídico acerca da votação do projeto de lei complementar 04/2018, ocorrida durante a 45ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada no último 16 de maio de 2018. O citado projeto, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, através da mensagem 014/2018, tem como objetivo a criação de gratificação para diretores e vice-diretores do Sistema Municipal de Ensino, que sejam servidores efetivos desta municipalidade e que tenham sido eleitos para os cargos pela comunidade escolar, além de outras providências. Posto em votação, o projeto de lei complementar já citado recebeu 9 votos favoráveis e 5 votos contrários. Ocorre que foi considerada por maioria simples, quando deveria ter sido considerada por maioria absoluta. Dessa forma, veio o projeto para a emissão de parecer jurídico. É o breve relato. Análise jurídica. No caso em apreço, há de se analisar 2 situações. Em primeiro lugar, com relação ao quórum de votação e registro de voto. E, em segundo, quanto à aprovação ou não do projeto de lei complementar 04/2018. No que tange ao primeiro aspecto, é preciso ressaltar que não houve alteração na contagem dos votos, o que é vedado pelo regimento interno desta Câmara Municipal, ocorrendo apenas um equívoco quanto ao quórum para estabelecimento da votação, qual seja de maioria absoluta. Tão logo observou-se a falha, buscou-se a devida correção. Há de se ressaltar que a sessão foi registrada em vídeo, de modo que não resta um questionamento quanto aos votos proferidos. Sendo assim, deve ser considerado o quórum de maioria absoluta.
Superada a análise da contagem dos votos, passamos a debater acerca da aprovação ou rejeição do projeto de lei 04/2018. Neste particular, recorremos à lei orgânica do município de Parnamirim e ao regimento interno desta Casa Legislativa. Inicialmente, temos que o prefeito municipal possui legitimidade para a proposição de projeto de lei complementar, conforme artigo 48 da Lei Orgânica, se não vejamos. Artigo 48. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, à mesa ou comissão permanente da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos. Neste sentido, temos o artigo 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual possui redação idêntica à que se lê na Lei Orgânica do município. Em se tratando de projeto de lei complementar, conforme descrito na mensagem encaminhada pelo Poder Executivo, é exigida a aprovação por maioria absoluta dos vereadores, conforme previsto na Lei Orgânica do município. Artigo 49. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos do membro da Câmara Municipal. Já o regimento interno da Casa nos esclarece o que é maioria absoluta, a saber, no artigo 41, as deliberações e votações do plenário serão definitivas quando alcançarem a maioria simples, quando será considerada mais da metade dos vereadores presentes, absoluta, compreendendo mais da metade dos membros da Casa, qualificada quando for exigida a maioria de 2/3 dos membros da Câmara. De acordo com a legislação transcrita, conclui-se que para aprovação do projeto de lei complementar seriam necessários 10 votos favoráveis, o que correspondia a mais da metade dos membros da Câmara, que atualmente conta com 18 edis. Dessa forma, temos que o projeto de lei complementar 04/2018 foi rejeitado por esta Casa Legislativa, tendo em vista que o mesmo obteve apenas 9 votos a seu favor. Conclusão. Exposites, esta Procuradoria opina pela legalidade da correção quanto ao quórum exigido para aprovação da lei complementar, o qual deverá ser de maioria absoluta, conforme preconizado na lei orgânica deste município, tendo sido, portanto, o projeto rejeitado. É o parecer, salvo melhor juízo. Parnamirim, Rio Grande do Norte, 21 de maio de 2018. Herta Carine Cavalcante da Rocha, Procuradora-Geral da Câmara Municipal de Parnamirim, OAB-RN 12.190. Presente nesta sessão, senhor presidente, o vereador Tiago Cartacho, justificando a ausência da vereadora Ana Michele, por se encontrar doente. Eu já falei seu nome no início, quando você estava aqui. Vereador Ítalo, também já falei. Da vereadora Cátia Carvalho, que eu também já tinha falado anteriormente. A leitura do expediente foi devidamente realizada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Na sessão de hoje temos 3 vereadores para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Nilda para fazer a tribuna. 15 minutos, vereadora. Eu gostaria só que o plenário não... Felizmente o regimento da casa ele não permite. Não é o vereador Irandi, nem o presidente, porque não foi eu que fiz o regimento, né? Já encontrei na casa e não permite. Boa noite. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente da casa, Irani Guedes, amigos vereadores, amigos internautas, amigos gestores, estudantes, os pais que estão aqui na Casa do Povo. Hoje trago a notícia com muita alegria que o projeto que entrou nesta casa, que iria tirar direitos adquiridos da educação pública do município de Parnamirim,
5 mulheres guerreiras conseguimos derrotar o projeto. A vereadora Cátia Pires, a vereadora Fátima Alves, a vereadora Ana Michele, a vereadora Ralessa e a vereadora professora Nilda. Nós estamos unidos, né, para dizer que esta casa não irá permitir nenhum projeto que venha retirar dos profissionais direitos adquiridos. E aí o projeto foi rejeitado. E aí a gente traz aqui uma retrospectiva de quanto esse projeto era cruel para a educação pública do município de Parnamirim, desumano para os nossos gestores. Porque o gestor do Porte 1, que não tem vice-diretor, ele ganhava 50% e vai ganhar porque vai ter que cumprir a lei anterior. Caso contrário, entraremos com mandato de segurança para cumprir a lei que esta casa aprovou. Foi a Casa Legislativa. E antes, o Porte 1 era R$ 1.200, o diretor, R$ 675 a representação, dando um valor de R$ 1.875. E o projeto que o Executivo mandou, o Porte 1, ganhava R$ 1.400. Já perdia o diretor R$ 475. É muito dinheiro. E aí, o vice-diretor, o projeto era mais cruel ainda. O vice-diretor ganhava R$ 1.200, eu estou falando diante do projeto para os gestores eleitos, que foi o projeto que chegou nesta casa. O vice ganhava R$ 1.200, não tem o Porte 1, porque não tem vice, ia para o Porte 2. 541, dando um total de R$ 1.741 a sua gratificação por estar cuidando de mais de 700 crianças, de 401 a 600 crianças. E aí o projeto que chegou, mando pelo Poder Executivo, seria R$ 1.000, aproximadamente. Deixa eu dar aqui a informação precisa. Porte 2 seria R$ 1.100. O gestor, vice-diretor, perderia praticamente R$ 600. É cruel. Mesmo porque nós sabemos que os nossos gestores, estou aqui falando dos eleitos, porque foi o projeto que chegou nesta casa, mas os que também assumem cargos comissionados e estão na direção, também estão trabalhando. Mas eu estou me reportando ao projeto encaminhado pelo Executivo. E aí, esses gestores, eles estão enfrentando, lá no chão da escola, falta de merenda, que chega um ingrediente, não chega outro, os bebedouros danificados, quebrados. Em algumas escolas, como hoje recebi uma denúncia da escola ali do Parque de Exposição, não tem um bebedouro funcionando. E aí, além que as crianças que precisam de cuidados especiais, também não tem os estagiários. E os diretores estão lá enfrentando toda esta dificuldade. Aí o Executivo manda um projeto para tirar os direitos adquiridos e mexer no pagamento dos nossos gestores guerreiros que estão enfrentando todas essas dificuldades, mas não estão abandonando as nossas escolas, as nossas crianças. E, além disso, algo que é muito grave, Giovanni disse nesta casa, na audiência pública, que no nosso município só tem uma escola do Porte 4. As que, no projeto do Executivo, só iria ser pago R$ 1.800 aproximadamente para um gestor,
porque o município de Parnamirim, o porte 4, que é de 901 a mais, só tem uma escola. Isto é desumano, é cruel. E nós não aceitamos. E aí, a gente fazendo uma pesquisa, eu vi algo onde eu digo que a prefeitura tem dinheiro, sim. Tem dinheiro. Por quê? Porque no decreto 5.836, de 24 de março de 2017, decreto não passa por esta casa. Decreto é uma atribuição do Executivo. Diz aqui, disciplina a concessão de verba de natureza indenizatória. Prefeitura de Parnamirim tem verba indenizatória. Aí diz aqui, pela participação em órgão de deliberação coletiva e da outras providências. Artigo 1º. A concessão e pagamento da verba pela participação em órgãos de deliberação coletiva da administração direta do município obedecerão à seguinte classificação. Órgão de 1º grau. Prestem bem atenção. Os presididos diretamente pelo prefeito municipal, órgãos de 2º grau. Os vinculados diretamente ao prefeito municipal e presidido pelos secretários municipais, órgãos do 3º grau. Os vinculados diretamente aos secretários municipais ou titulares de cargos equivalentes. A verba referida no artigo anterior será dividida por sessão, a que comparecerem os respectivos membros e corresponderá aos seguintes percentuais. Órgãos de 1º grau, 3,5% do salário do prefeito. 24.000, 3,5% dá aproximadamente R$ 840 para participar de uma reunião que dura aproximadamente 1h30, 2h30. Agora, o diretor, que passa o dia na escola, com dedicação exclusiva, sim, querem tirar R$ 400. É injusto, é desumano. E aí, o de 2º grau é 2,7%, onde dá R$ 648. E aí, o 3º grau é 1,7%, que dá aproximadamente R$ 240. E aí vem a verba paga ao presidente de cada órgão, será acrescida ao título de representação de 10% quando se trata de órgãos de 1º grau e 5% nos demais casos. O colegiado de gestão administrativa constitui-se em órgão de 1º grau e terá, no mínimo, 2 reuniões. Multiplicando, dá aproximadamente R$ 1.600. Mas para pagar R$ 1.800 para o gestor, não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. E aí, o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços constituem-se em órgão de 2º grau, 2,7%. Terá, no mínimo, 5 reuniões mensais. E aí, diz no inciso 3º, a Comissão de Avaliação de Imóvel, o Conselho de Contribuintes, a Comissão Permanente de Licitação, a Comissão Orçamentista Permanente, a Comissão Permanente de Acúmulo de Cargos, a Comissão Permanente de Processos Administrativo Disciplinar, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, o Comitê de Acompanhamento das Políticas Públicas de Habitação, o Desenvolvimento Econômico e Saneamento Básico e a Junta Médica constituem-se em órgãos de 3º grau.
Aí reúne-se-ão quantas vezes forem necessárias, devendo ser obedecido em qualquer caso os limites de pagamento e as demais normas estabelecidos nos regimentos internos e nas legislações respectivas. Ainda tem algo que nos chama atenção, que diz aqui: nos casos dos incisos 1 e 2, depois olhem bem direitinho o decreto, diz aqui: o número de reuniões exceder o limite mínimo, caso ultrapasse o limite mínimo, somente poderá ser pago no máximo, 10 reuniões mensais. Dá um valor de quanto? Tem gente ganhando R$5.000 para participar das reuniões, mas o gestor ia se tirar R$400 de um diretor, ia se tirar R$600 de um vice-diretor. É uma gestão desumana. É uma falta de respeito ao ser humano, que estão aqui lutando para cuidar das nossas crianças, segurando as problemáticas da educação pública do município de Parnamirim. E aí, o prefeito manda para esta casa um projeto para tirar direitos adquiridos da educação pública do município de Parnamirim. E o discurso: a educação é a base, a educação é a mudança. Como é a mudança? Será que a mudança da educação é investindo 193 mil para comprar meias? Porque 193 mil dava para se consertar 100 bebedouros. E a nossa escola tem, o município de Parnamirim tem 65 escolas. E aí, será que uma educação sustentável é comprar jalecos? 68 mil de jalecos para os professores. Os professores não querem os jalecos, eles querem sim condições de trabalho. Que não falte água, que não falte merenda, que volte a gratificação dos gestores, porque eles estão lá, eles estão no chão da escola, enfrentando a violência contínua, mas estão lá. E aí, o executivo manda um projeto tirando da educação pública do município de Parnamirim, do direito do plano de cargos e salários do magistério, R$400 do diretor e R$600 do vice-gestor. É desumano, é inadmissível. E aí, tem outros pontos onde diz: tratando-se da comissão de avaliação de imóveis, os seus integrantes somente poderão receber até o limite de 4 mensais. Não sou eu que estou dizendo, é o decreto do Poder Executivo, está aqui. E aí, gostaria de apartear depois. Diz lá, pois não. Em relação à Comissão Permanente de Licitação, a Comissão Orçamentista Permanente, a Junta Médica, os seus integrantes somente poderão receber o máximo de 5 reuniões. Então, isso mostra que se houver uma política respeitosa, se tem dinheiro. Então, a gente, em nome dos gestores que estão nesta casa, em nome da educação pública do município de Parnamirim, nós solicitamos da Casa Legislativa, do Poder Executivo, que retorne o pagamento dos gestores. O que os gestores estão querendo não é nada mais do que os direitos adquiridos com muita luta que os gestores, juntamente com os professores, conseguiram. E nós não podemos permitir que esses direitos eles sejam retirados. E aí a gente vai provar que dinheiro tem. E aqui está claro, é só querer fazer. Parte concedida à vereadora Kátia. Vereadora Nilda, eu já agradeço
a concessão. Já agradeço a sua benevolência em abrir a parte. Quando eu fiz a justificativa do meu voto, eu falei naquela noite que me sentia insegura em fazer e votar aquele projeto, porque, primeira coisa, eu não voto contra servidor. Nunca votei. Então, é uma premissa que eu tenho desde que aqui entrei. Mas a minha insegurança era porque era um projeto que alterava uma lei, né? Fazia uma alteração na lei anterior, e eu não vi a participação efetiva do sindicato que representa esses profissionais, os profissionais da educação. Enquanto que em outros momentos nós vimos visivelmente a participação do sindicato. Porque se tem uma categoria que tem um sindicato que os representa, é claro que esse sindicato ele vem a representá-lo no seu interesse. E em outros momentos, eu acredito que, não sei nessa legislação, mas nas outras que aqui eu passei, há 5 mandatos que estou, todas as matérias que se dizem respeito à educação, o sindicato ele visita nossos gabinetes. Ele visita, ele solicita audiência, ele solicita tribuna livre. E essa casa ela sempre foi aberta ao diálogo. E, na verdade, eu senti a ausência, e aí eu me senti insegura porque eu não, por mais que os depoimentos, por mais que os pronunciamentos dissessem que a maioria concordava e a minoria não concordava, e aí eu me senti insegura como é que uma categoria está concordando em redução de direitos. Então, naquele momento, eu dei meu voto por entender que o sindicato, que era para ter vindo a esta casa, o projeto tramitando, havia tempo hábil para se pedir vistas, para se pedir suspensão, retirada da pauta, e aí fazer uma grande audiência pública, como sempre foi aqui, para a gente entender. Foi assim no plano de cargos e salário, foi assim no projeto da educação, sempre foi assim. Então, por mais que uma parcela dessa categoria concorde e a outra não, faltou esse encontro, faltou esse debate, faltou esse esclarecimento, e eu dei meu voto sem nem saber que a maioria gostaria que aprovasse. Eu dei meu voto consciente de que eu não me senti segura de votar naquele projeto. Era só isso a minha participação. Muito obrigada. Obrigada pela colaboração, Kátia. E aí a gente também traz aqui uma reivindicação em nome dos gestores. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento que os aparelhos de ar-condicionado, eles foram adquiridos. E aí nós temos escolas, como eu recebi aqui, a questão da Escola Municipal Rubens Manuel Lemos. Toda a parte elétrica eles fizeram por conta própria. E por que os aparelhos de ar-condicionado não são liberados? Já que eles foram adquiridos e estão guardados, para quê? Então, eu deixo aqui essa reivindicação em nome desta escola e das demais escolas, que eu não trouxe o nome, que também já fizeram a parte elétrica, toda a orientação adequada e estão esperando a liberação dos aparelhos de ar-condicionado e o executivo não libera. Aí fica a pergunta, por que não pode ser liberado os aparelhos? E finalizo a minha fala dizendo, nós precisamos de todo o apoio de vocês, da população, porque esta casa representa vocês. E a Casa Legislativa é o poder do povo. E ela está aberta para as discussões. Muito obrigada a todos.
Convido a vereadora Fativan para usar a tribuna. 15 minutos, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes no plenário. Gostaria, senhor presidente, se eu passar um pouco dos meus 15 minutos, eu vou utilizar o meu tempo da liderança do partido, viu? Senhores vereadores, eu tenho 4 pontos para fazer um comentário hoje. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar que a semana passada foi uma semana de muitas vitórias para essa casa, de muitas vitórias para a população de Parnamirim. Eu iria falar, pedir a parte, vereadora Nilda, mas como eu já ia falar agora, lhe parabenizar, vereadora, pelo seu trabalho, pelas conquistas que a senhora tem colocado nas questões aqui na nossa Câmara Municipal. Agradecer o apoio da maioria dos vereadores, em especial a esse projeto, porque, na verdade, nós não poderíamos ficar contra a prestadores de serviço, a funcionários da cidade de Parnamirim, em especial as escolas, né? Como a senhora bem colocou, o dinheiro, ele existe sim na Prefeitura de Parnamirim. Ele só está mal direcionado. Ele só está sendo repassado a pessoas, a funções, a compras que não é necessária no momento atual. Se a gente observar o trabalho dos diretores de escolas, vice-diretores, professores, nós vamos perceber a força que uma escola tem. Porque, diante de tudo que a senhora já relatou, a falta de merenda, a falta de bebedouros, a estrutura da escola, os diretores, professores e vice-diretores são guerreiros. A escola, no meu ponto de vista, ela só está em pé por causa deles. Por causa do amor que vocês têm à educação. Então, em nenhum momento pode-se pensar em tirar direitos adquiridos. Eu, sinceramente, tem hora que eu fico pensando o que é que o Executivo, no momento que foi organizar esse projeto para mandar para essa casa, pensou no momento. Porque são 66 escolas que tem diretores e vice-diretores algumas. E, em especial, esse projeto, nós estamos falando dos diretores que foram eleitos pela comunidade escolar. Então, quando se é eleito pela comunidade escolar, já está mostrando o seu compromisso, a sua dedicação com a escola. Então, como mexer com o salário de pessoas que foram eleitos pela comunidade escolar devido ao seu compromisso, o seu desempenho, o seu amor pela educação. Então, eu acho que foi uma vitória dos professores, foi uma vitória dessa casa, esse projeto não ter passado. E eu me junto à luta da vereadora Nilda, para a gente lutar para realmente esse dinheiro ele ser pago o mais rápido possível, porque desde janeiro que vocês não conseguem receber esse pagamento. E eu tenho certeza que todos vocês estão lá 7 horas da manhã, o horário convencional, 5 horas da tarde, e muitas vezes vocês ainda passam muito do horário, porque eu sei o que é professor, eu sei o que é estar dentro de sala de aula. Então, por muitas vezes, vocês passam muito do horário. Então, eu parabenizo a casa, parabenizo aos professores, em especial os diretores e vice-diretores, por essa conquista. Mas vamos lá.
como foi uma semana bem produtiva, uma semana para a nossa casa legislativa, para o mandato da vereadora Fátima Alves, de todos os vereadores, nós estivemos em uma audiência com o prefeito da cidade sobre o bairro Encanto Verde, que até uns dias aí atrás, esse bairro ele não era reconhecido. Inclusive, se a gente for falar aqui, poucas pessoas conhecem que esse bairro existe dentro de Parnamirim. Inclusive, os moradores desse bairro nem título têm para votar na cidade de Parnamirim. Nem CEP eles têm para poder pedir conta de água e luz da cidade de Parnamirim. Mas o IPTU de todas as casas do bairro Encanto Verde é da cidade de Parnamirim. Então, não existe nenhuma presença da Prefeitura de Parnamirim naquele bairro. Então, para não dizer que não tem nada, tem um caminhão do lixo, porque vai pegar o lixo do presídio e ele passa pegando o lixo do restante das casas. Para não dizer a vocês que não existe presença da Prefeitura de Parnamirim, é só isso. Então, conversando com a presidente do conselho, Evanice, ela me falou o seguinte, que ela sempre foi recebida por todos os secretários aqui da cidade de Parnamirim. Inclusive, também uma luta do vereador Tiago Cartacho, que tem várias indicações para o bairro. Né? Parabéns, vereador, porque, na verdade, o nosso trabalho como vereador nós estamos fazendo. Então, conversando com a presidente do conselho, ela me falou o seguinte, todos os secretários me atendem, sou muito bem atendida, mas o problema é conseguir resolver o problema do meu bairro. Eu disse, Vanice, então, já que nós já temos a maioria das indicações para o bairro, o que é que você deseja da vereadora Fátima Alves? E ela me disse, eu gostaria de ter uma audiência com o prefeito. Eu disse, se for só isso, vamos lutar, vamos tentar. Então, a gente conseguiu marcar essa audiência com o prefeito. Ela conseguiu conversar com o prefeito sobre todos os problemas daquele bairro. E ele já marcou uma nova audiência com o conselho do bairro Encanto Verde para juntar aos secretários e tentar fazer algo pelaquele bairro. Inclusive, eu convido todos os vereadores para que nesse momento vocês estejam presentes. Inclusive, em especial, o vereador Tiago Cartacho, porque eu já sei que é uma luta sua também, vereador. Então, é importante que o senhor esteja presente também. Então, eu acho que todas as vezes que a gente tiver problema, independente de ser situação ou oposição, nós precisamos sim levar os problemas ao prefeito da cidade. Ele precisa saber o que está acontecendo. Porque se a gente não levar os problemas, ele vai achar, que é o que eu acho que ele pensa até hoje, que está tudo bem. E não está. A nossa cidade, ela não anda bem. Um outro ponto, não sei se vocês perceberam, a semana passada houve um protesto, que eu até parabenizo esse protesto, do bairro Encanto Verde, em Cajupiranga. Aqui na frente da prefeitura. Sonho Verde aqui, que aconteceu aqui na frente da prefeitura de Parnamirim. Inclusive, teve a presença da vereadora Nilda, né? E parabenizo a todos os representantes, a população, por estar presente nessa manifestação. Dessa forma, quando o povo realmente resolve brigar pelos seus direitos, a coisa começa a acontecer. Então, no momento que eu cheguei na manifestação, o presidente também do conselho falou o seguinte, vereadora, a senhora chegou agora, mas a gente precisa de uma ajuda sua. Eu digo, o que é? Ele disse, nós precisamos conversar com o prefeito ou o secretário do prefeito. Eu disse, beleza, vamos lá tentar. Então, conseguimos ser recebidos por Volney,
onde ele entregou todos os ofícios, porque até o momento ele não conseguia. Então, ele entregou todos os ofícios ao secretário do prefeito, que foi Volney, e também marcou uma nova audiência, aí direcionado ao prefeito, junto com os secretários. Inclusive, tem Binho, né, que é um lutador pelo bairro em Cajupiranga, né, que é o Sonho Verde. É bom, Binho, vereador Binho, no momento o senhor estar presente também, como todos os outros vereadores, para a gente poder juntos lutar pelo bairro. E é outro bairro que, se chover, você não consegue passar de carro lá. Sem contar o restante dos problemas que tem. Posto de saúde, escola, muita coisa precisa ser feita. Inclusive, a vereadora Nilda, ela já ficou até atolada com o carro nesse bairro. Então, eu trouxe esses 2 pontos para mostrar para vocês que a população, quando ela quer brigar pelos seus direitos, ela consegue. Né? Então, nesse ponto, nós já tivemos algumas vitórias, e eu conto realmente com a participação de toda a população de Parnamirim para juntos tentar resolver os problemas. Concedo a parte ao vereador Rogério Santiago, para que eu possa passar para o meu próximo ponto. Boa noite a todos. É válido, com certeza, a senhora vereadora Fátima Alves trazer todos esses pontos, mas a minha fala aqui é bem rápida, bem simples, apenas para fazer uma complementação em que diz respeito a 2 bairros, ao bairro de Cajupiranga e ao bairro de Sonho Verde. Eu tive uma reunião na sexta-feira passada agora com o prefeito, e através de um grupo de empresários que eu consegui levar para uma reunião junto com ele, que é um pleito da comunidade de Sonho Verde, que existe, quem conhece Cajupiranga e Sonho Verde sabe que tem um muro que divide lá no final, na divisa, fazendo com que interrompa a passagem de Sonho Verde para Cajupiranga e Cajupiranga para Sonho Verde. E através dessa reunião nós tivemos êxito, e esse muro agora, bem breve, ele vai ser retirado, fazendo com que a mobilidade urbana ela trafegue com maior tranquilidade, tendo acesso tanto de Cajupiranga para Sonho Verde através da retirada desse muro. Seria apenas para retificar, para incrementar as suas palavras e deixar a população ciente que o tráfego entre Sonho Verde e Cajupiranga vai ser com um acesso mais facilitado. Muito obrigado. Inclusive, vereador Rogério Santiago, esse é um dos pleitos que eles entregaram no gabinete do prefeito nessa última manifestação que fizeram. O terceiro ponto que eu gostaria de fazer também um comentário, para mostrar para vocês o quanto a população de Parnamirim, quando ela quer, ela realmente ela consegue algumas coisas. Quarta-feira passada, a gente tinha um projeto para entrar nessa casa sobre o mercado público, aqui de Parnamirim, um mercado novo. Então, quando a gente percebeu que existia algo nesse projeto, eu sei que o projeto já tinha algum tempo que estava nessa casa, mas era naquela semana que ele ia ser votado. Então, inclusive foi a vereadora Nilda, que um dos ambulantes conversou com ela e percebeu que tinha algo errado. Então, ela trouxe a discussão, e no dia que era para ser votado esse projeto, que era na quarta-feira, nós chegamos logo cedo aqui na casa, pegamos o projeto novamente, fomos até ao gabinete do presidente da casa, que é o vereador Irani Guedes, conversamos com ele, inclusive sugerimos: vereador Irani, tem algo errado nesse projeto. Esse artigo 5º, que ele diz o seguinte: fica proibido o comércio ambulante nas dependências e no raio de 500 metros no entorno dos mercados públicos. Nós falamos para o presidente que esse artigo 5º estava errado e solicitamos a ele que ele retirasse esse projeto
para que a gente, junto, né, todos os vereadores, pudesse conversar sobre esse projeto. E ele disse o seguinte, que não ia retirar, que o projeto ia para votação. Aí eu disse, tudo bem. Então, a gente conversou, eu e a vereadora Nilda, eu digo, se vai para votação, nós vamos conversar com os ambulantes e falar do grande problema que esse artigo 5º que está no projeto pode prejudicar cada ambulante. Porque, ora, se o projeto ele fala que a 500 metros não pode ter ambulantes, tem ambulantes lá que estão há muito tempo com menos de 100 metros do mercado. Então, nós iríamos, com a aprovação desse projeto, prejudicar muitos ambulantes. O problema, e no meu ponto de vista, se a gente aprovasse esse projeto, antes da aprovação dele, a gente precisaria saber aonde a gente ia colocar aquele monte de ambulantes. Aquele monte de pais de famílias, que alguns estão lá há 5 anos, 10 anos, 12 anos, 18 anos. Alguns estão lá desde o tempo que o Mercado Novo foi para Santos Reis. E a gente não conseguiu retirar o projeto bem cedo. Então a gente foi conversar com todos os ambulantes, pediu a presença deles aqui na Casa Legislativa. Inclusive encontramos vários ambulantes que foram eleitores de vários vereadores aqui, de vereador Betinho, vereador Binho, vereador Alex, vereador Diniz. E a gente falou o seguinte para eles: vocês vão para casa e conversem com seus vereadores para nos ajudar nesse projeto. A conversa foi essa. Assim que eu cheguei a essa casa, no momento da sessão, eu conversei novamente com o vereador, presidente da casa, Irani Guedes. E eu falei assim, Irani, o projeto vai entrar? E ele falou, vai. Eu disse, então eu vou pedir vistas desse projeto. Tudo bem. Mas graças a Deus, a gente tem um presidente nessa casa, que ele é sensato, ele entende a situação, e ele, antes de começar a sessão, ele retirou o projeto. Então, eu acredito que no momento que a população de Parnamirim, ela realmente pega para si a sua luta, a coisa anda, a coisa acontece. Porque vocês imaginem, se a gente tivesse votado nesse projeto, depois que a gente vota, ele é lei. Então, a qualquer momento, a lei começa a valer. Pode ser hoje, amanhã, daqui a 5 dias, daqui a 6 dias, daqui a um mês, daqui a um ano, mas é lei. Votou, ele vira lei. Então, eu quero, nesse momento, agradecer ao presidente Irani Guedes por ter retirado esse projeto. Inclusive, ele chamou todos os ambulantes para uma conversa no dia seguinte. E a gente vai tentar, né, senhor presidente, fazer um novo projeto para os ambulantes. Um novo projeto para esses ambulantes e a emenda nesse projeto. Concedo a parte ao vereador Pastor Alex. Agradeço já pela parte, vereadora Fativan. Quero aqui também fazer, né, mais uma vez em cima desse debate, que foi um debate que trouxe para a classe dos comerciantes eu acredito que um momento de muita tensão. E até eu quero fazer alguma ressalva, que esse projeto ele entrou, como Vossa Excelência falou, entraria na quarta-feira passada, né, e segundo as informações dadas por vocês, que foi justamente um comerciante que percebeu aquela deficiência do artigo 5º, né, que até eu quero passar aqui em defesa dos colegas vereadores, que Vossa Excelência conversou com o presidente Irani Guedes, mas não teve, né, ou seja, uma conversa entre todos os vereadores para que nós pudéssemos também ter visto o artigo 5º com essa preocupação. Por quê? Porque houve todo ou seja, como se diz no ditado popular, um zum 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 entre os comerciantes,
E quando eu tive acesso ao artigo 5º, que até eu faço uma ressalva, que inclusive Vossa Excelência faz parte, né, dessa comissão, passou pelas comissões e já vinha para votação. Quando eu tive ciência do projeto, que já foi bem antes da sessão, inclusive todos os vereadores que tiveram acesso, eles foram favoráveis à retirada do projeto, porque isso prejudicaria a população de Parnamirim. Então, assim, eu acredito que a classe comerciante, independente de quem seja o vereador, né, até porque é uma parte que me convém também, todos nós ficamos, assim, sensibilizados com essa situação. Então, assim, eu acredito que o povo de Parnamirim, os comerciantes estão assegurados, sim, que esta casa está a seu favor, por mais que houve essa deficiência do artigo 5º, mas passou pelas comissões, mas quando a gente teve o conhecimento, todos ficaram a par da situação em defesa da classe dos comerciantes. Eu queria só fazer esse acréscimo. Sim, vereador Alex. O interessante é que esse projeto ele não fosse para votação. Precisa ser modificado, principalmente esse artigo 5º, para que a gente não possa prejudicar os ambulantes. Gostaria de passar para o meu quarto ponto, referente aos apartamentos Minha Casa Minha Vida, que vou falar em especial o condomínio Irmã Dulce, que é de Nova Esperança. Eu trago para todos vocês uma ótima notícia. Desde o início do nosso mandato, tem esses apartamentos, o Irmã Dulce, e o Ilhas do Caribe, que é na Liberdade. E eu sempre me preocupei em observar aquela obra que não foi concluída e tantas pessoas precisando dos apartamentos. Porque aquelas pessoas que foram contempladas para receber aqueles apartamentos, elas estão até hoje sem receber. A do Irmã Dulce, a obra começou em 2012, seria para ser entregue em 2013 e até o momento nada. Então, eu fui conversar com a secretária de Habitação, que é Cata Palhano, e ela me disse o seguinte: Fativan, não tem nenhuma previsão. Mas como a vereadora Fativan Alves, muitas vezes a gente bate na porta de várias pessoas e a gente recebe o não, mas a gente tem uma certeza, o não a gente já tem. Então vamos em busca do sim. Então eu trabalhei muitos anos, durante 4 anos, numa construtora, e a gente tem muita amizade no GIAB, na Caixa Econômica. Então eu fui conversar com as pessoas com quem eu conheço. Inclusive, conversando também com o deputado Rogério Marinho, solicitei a ele ajuda para esse caso dos apartamentos Minha Casa Minha Vida, para que ele pudesse, né, junto aos ministérios. Inclusive, ele tem uma indicação, que é o superintendente regional da Caixa, o senhor Carlos Antônio de Araújo. Então, a gente vai em busca de algumas vitórias. E eu tive a reunião sexta-feira, inclusive eu não pude participar da audiência da vereadora Vandilma, porque justamente eu estava em audiência com o gerente executivo de habitação, que é seu Ítalo Bruno Fernandes, e o senhor Zósimo Fernandes, para saber informações sobre esse condomínio Irmã Dulce. E realmente eu fiquei muito feliz. Inclusive, até a secretária de Habitação ainda não sabe dessa notícia. Até a próxima semana, o contrato será assinado. A empresa que vai reiniciar a obra será a construtora Engemate, de Maceió. Lembrando que essa obra, antes, ela foi orçada em 41.728 mil, mas ela foi paga apenas 38 milhões à empresa passada, até onde foi construído.
E hoje, diante de tanto aumento de cimento, de mão de obra, para concluir essa obra, ela será necessário 14.800.000. Mas esse contrato ele já está assinado, a empresa já está contratada, então são 768 apartamentos e a gente tem um prazo, eu acho que é a partir do final do mês, 10 meses à frente para entregar esses apartamentos. Então eu vejo como uma vitória muito grande a semana passada para essa Casa Legislativa, para o trabalho dos vereadores que vivem o tempo todo em busca de melhorias para a população de Parnamirim. E lembrando que quem estiver com a documentação que já foi sorteado naqueles apartamentos, é interessante que já organizar a sua documentação, aí é um aviso bom para a população de Parnamirim. Já prepara essa documentação, porque na hora que a Secretaria de Habitação solicitar esses documentos, você já ter isso tudo na mão. Então eu agradeço a Casa Legislativa, agradeço ao vereador e presidente Irani Guedes pelo seu trabalho e por ter sensível a retirada do projeto do mercado público. Obrigada. Convido o vereador Abidene para usar a tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Boa noite a todos os parnamirinenses que nos acompanham pela rádio e pela TV. Senhor presidente, senhores vereadores, o tema que eu trago hoje é mais um pedido. Um pedido que toda a bancada federal, deputado Antônio Jacome, Felipe Maia, deputado Fábio Faria, Rogério Marinho, Betinho Rosado, Zenaide Maia, Walter Alves e Rafael Mota, interceda, não só por nós de Parnamirim, mas pelo povo do Rio Grande do Norte. Não temos outra pessoa a recorrer, vereador Rogério, e sim essas pessoas. A Petrobras anunciou mais um aumento de combustível para amanhã. Até sexta-feira, o combustível tinha tido mudança de preço de janeiro até sexta-feira, vereador Jeová, 127 vezes. Isso pouco o povo se atenta a saber. E sabemos que o combustível, com o aumento do combustível, aumenta as outras coisas. Aumenta o alimento, aumenta o vestuário, aumenta tudo. Portanto, vereador Binho, que a bancada federal interceda para que a Petrobras mude essa política de preço dela. Bem sabemos que nenhum operário brasileiro recebe em dólar, e sim em real. Um salário de 900 e alguma coisa, e todo dia a gasolina aumentando, o diesel aumentando. Hoje tivemos um protesto em 17 estados brasileiros, onde foi paralisado, a produção brasileira foi paralisada, e os caminhoneiros estão certos em reivindicar os seus direitos. E os deputados podem se mudar, se ele podia indicar cargos na Petrobras para favorecer eles, porque não pode interceder e mudar essa política de preço que a Petrobras usa hoje. E o que encarece mais, no que pouca gente sabe, no combustível, é o imposto, que é 45% do combustível brasileiro é de impostos. Portanto, eu peço encarecidamente para a bancada federal do Rio Grande do Norte que junte com as bancadas dos outros estados para mudar essa política de preço
do combustível que a Petrobras usa hoje. Porque, como já falei, os brasileiros não recebem dólar, e sim real. Era só isso que eu tenho para falar, senhor presidente. Muito obrigado, que essa mensagem chegue à nossa bancada, aos nossos representantes federais, e se compadeça da situação de todos nós, porque de outro jeito não tem como ir, só eles mesmos para a gente recorrer. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Por uma questão de ordem, eu quero passar a palavra à vereadora Vandilma, que ela tem um convite a fazer, um pedido, doutora Zeneide, e eu passo a palavra a Vandilma. Senhor presidente, eu fui incumbida de uma missão, do qual submeto aqui ao plenário um requerimento verbal com fulcro no artigo 150 do nosso regimento interno, onde o Tribunal de Justiça do nosso Estado está solicitando o plenário desta Casa Legislativa para, na próxima quarta-feira, após a sessão ordinária, vir aqui a esta casa apresentar o projeto Eu Existo. Projeto esse que será lançado no próprio Tribunal de Contas quarta-feira, também na Assembleia Legislativa, neste mesmo dia, e na cidade de Macaíba, no dia 24. Então, eu peço a Vossa Excelência que submeta ao plenário. Submeto ao plenário o requerimento verbal da vereadora Vandilma. Aprovado. Como não tem mais nenhum vereador inscrito, vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em única discussão e em única votação, redações finais 018/2018, oriunda do projeto de lei 04/2018, que inclui no calendário de eventos do município de Parnamirim a Semana de Proteção aos Animais. Autor, Poder Legislativo, vereadora Cátia. Redação final em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 019/2018. Oriundo do projeto de lei 010/2018. Dispõe sobre a instituição Câmara de Conciliação de Precatórios e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. Redação final em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 020/2018. Oriundo do projeto de lei 012/2018, que institui a Semana Mais Mulher, a ser realizada nos órgãos da instituição pública municipal no município de Parnamirim, da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ralessa. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 021/2018. Oriundo do projeto de lei 015/2018. Dispõe sobre a inaplicabilidade de multas e infrações de trânsito por avanço de semáforo e não respeito a limites de velocidade em lombadas eletrônicas em qualquer outro meio de monitoramento nas vias públicas no período compreendido entre às 23 horas e 5 horas da manhã, no âmbito do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 026/2018. Oriundo do projeto de lei 026/2018, que institui o dia 15 de junho como Dia Municipal de Conscienciação ao combate aos maus tratos contra os idosos e outras providências. Autor, vereadora, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ralessa. Em discussão.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Antes de encerrar a sessão, eu só gostaria de convidar os vereadores lá para a sala da presidência para a gente discutir a emenda ao projeto de lei do mercado público. Como não tem nenhuma matéria deliberada, eu vou encerrar a sessão, convocando outra para amanhã às 17 horas.